Oi meninas, tudo bem? Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cindy. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu sempre deixo aqui embaixo na descrição. O vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a tal da curvatura C, o ponto de tensão e a estrutura da unha. Vai ser um vídeo mais detalhado, mais profissional. Para quem não sabe, eu uso banho de gel na minha própria unha, ó, para vocês verem certinho. Eu não fico sem, não consigo mais. Porém, para ajudar vocês, eu vou remover essa minha unha e vou aplicar a Tips e o gel, ensinando para vocês todo esse procedimento. Isso interfere muito na resistência e durabilidade da sua unha. Então, muitas vezes que você fica pensando que é o gel, que é a tip, que é a cola que está prejudicando, na verdade, é você que ainda não sabe fazer o procedimento de forma correta. Então, para acabar com isso de uma vez por todas, eu vou fazer bem detalhadamente para vocês. Pode ser? Então, vamos lá no passo a passo. Bom, meninas, eu vou começar mostrando para vocês os meus 3 géis preferidos do momento, tá? Ele é o Honey Girl, tá? É o Pink. O meu segundo preferido é o Lirió. Eu comprei faz pouco tempo. Ele é indicado para unha de fibra de vidro, como vocês podem ver. Ele é LED e UV, então ele seca em qualquer cabine, tanto cabine LED quanto cabine UV, tá? Quanto as cabines híbridas, né, que são os dois, LED e UV. E a consistência dele também é muito boa e ele é bem baratinho, em torno de uns 10 reais. Então vale muito a pena também, tá? E outro é o Lidan, né? Eu já tinha mostrado para vocês em outro vídeo. O Lidan também tem uma ótima consistência. Então essas aqui são as minhas 3 opções baratinhas, que são muito resistentes e muito fáceis de trabalhar, não vai ficar escorrendo. Agora eu vou mostrar pra vocês as tips, tá? As 2 tips que eu trabalho. Essa tip aqui, um pouco mais retinha, ela é a tip do estojinho. Então quando você comprar lá no Mercado Livre, lembrando que todos os materiais aqui eu compro lá pelo Mercado Livre, tá? Quando você olha lá no Mercado Livre, ela é a que vem em estojinho. Ela é um pouco mais retinha, tá? Mas ela tem um bom encaixe na unha, sem problema nenhum. Essa daqui é a tip em saquinho. Eu prefiro ela, porque ela é bem curvadinha. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas quando você encaixa na unha, ela naturalmente já fica curvada. Então não dá tanto trabalho, não fica aquela unha tão larga. Então a minha preferida no momento tá sendo a tip que vem no saquinho, tá? Já existem tips de curvatura. Então, se você pesquisar lá no Mercado Livre, você vai ver tip curvatura C. Ela já vem curvadinha. Então, seu alongamento sempre vai parecer mais natural. No caso, eu vou utilizar essa daqui e vou utilizar também o gel Lirió para vocês verem como ele funciona, já que eu não mostrei ainda, certo? Bom, no caso, eu vou iniciar removendo, né, o esmalte que eu passei aqui na minha unha. E agora eu vou começar removendo a oleosidade. Eu venho com a minha lixa elétrica, numa velocidade bem baixa, eu vou começar removendo a oleosidade. Eu sempre começo pelos cantinhos, tá? Eu tenho habilidade com essa daqui. Se você ainda não tiver, você pode utilizar a lixa manual. E aí depois eu vou removendo todo o brilho. Feito isso, né? Removido a oleosidade com a lixa, agora eu vou aplicar o álcool, tá? A gente vai fazer a limpeza da unha com o álcool, tá ok? Caso tenha sobrado algum resíduo de oleosidade, a gente acaba removendo com ele. Com a minha tesourinha, eu vou cortar as pontinhas da tip para não ficar sobrando dos ladinhos. E aí eu vou aplicar a cola. Se sobrar cola, não tem problema, você vai e limpa o excesso, tá? Antes colocar mais cola do que colocar pouca, porque se você colocar pouca, pode entrar ar, tá ok? E agora eu vou cortar mais ou menos no tamanho desejado. Prontinho. Agora eu vou lixar primeiramente o comprimento, sempre com a lixa retinha, tá? Inclinada para cliente, para ficar o mais reto possível. Se você inclina assim, ela fica mais arredondada. Então você vai e inclina na direção da cliente, até que as 2 pontinhas da tip encoste totalmente na lixa. Lixa lateral. E por último, a gente vai lixar o degrauzinho.
camada chip, certo? Até sumir totalmente o degrauzinho, tá? Deixei bem as laterais. Eu sempre gosto de deixar a unha mais fininha, porque eu realmente odeio aquelas unhas muito largas, tá? Então, eu sempre deixo a ponta um pouquinho mais fininha que o comum, porque depois, quando a gente aplica o gel, aumenta a estrutura da unha. Então, é comum que depois que você lixou, a unha ficar um pouquinho mais larga quando você aplica o gel. Então, eu já deixo mais fininha para facilitar. Agora, a gente vem com o primeiro primer, né? Não tem segredo, vocês sabem que eu utilizo sempre 2 primers. O primeiro primer é o primer ácido, o primer líquido, aquele que tem o cheirinho de vinagre. Eu limpo bem o pincel no potinho. E aí eu aplico somente na minha unha natural e espero secar naturalmente, tá? Ele absorve sozinho, então ele não depende de cabine. É muito importante não aplicar o primer ácido na tip. Por ele ser ácido, ele resseca o material que é plástico e pode acabar quebrando a tip com mais facilidade. Então, sempre que você utilizar o primer ácido, aplique somente na unha natural. Eu utilizo os 2 primers da Lina, né? O ácido, ele é o verdinho, e o em gel, que é o que nós vamos utilizar agora, é esse daqui mais roxinho, tá? O primer em gel, ele também é conhecido como base em gel ou base gel. Então, assim, ele vai proteger a sua unha e ainda vai ajudar na durabilidade para que não ocorra descolamento. Precisa ser aplicado em bastante quantidade, tá? O pincel tem que estar com bastante primer. Porque se for uma camada muito fininha, depois que vocês colocarem na cabine, ele não vai fixar. Então, você aplica sem encostar na cutícula. Uma camada generosa sobre toda a unha, porque ele vai praticamente adesivar a unha inteira. Tanto a parte natural quanto a tip. Para depois o gel aderir corretamente em ambas partes. Apliquei. Agora eu vou levar para a cabine até secar totalmente, tá? Se a sua cabine é UV, aquela branca, né, a tradicional de 4 lâmpadas, você deixa por 2 minutos. Se sua cabine é LED UV, você deixa por 60 segundos. Eu vou fazer a limpeza. Pego o álcool e passo sobre a unha. Antigamente eu não limpava. Hoje em dia eu só faço a limpeza, gente, pra ver se realmente fixou. Vocês podem ver que como a camada foi generosa, na hora que eu fiz a limpeza, ó, continua o primer todinho na minha unha. Se fosse uma camada muito fininha, ia ficar tudo falhado. Então precisa ser uma camada generosa e a gente vai e faz a limpezinha só pra ver se fixou mesmo. Eu tenho aqui 2 opções de pincéis, tá? Esse daqui branquinho é um pincel apropriado para gel, é da marca Kiss, tá até apagadinho aqui já, certo? Ele tem uma cerda bem leve, bem molinha, ele é próprio para gel. Esse daqui é da Macrylan, é um pincel chanfrado, daqueles utilizados para fazer unha decorada, carga dupla, enfim. Você pode utilizar qualquer pincel, mas desde que eles sejam mais fininhos assim, tá? Pincel muito grosso acaba encostando na cutícula com facilidade, então tenta pegar um pincel mais delicado, certo? Eu trabalho sempre com 2 camadas de gel, tá? A primeira camada eu aplico sempre bem fininha. Como que a gente pega o gel? Aqui tá meu potinho de gel. A gente tem que pegar sempre pelo cantinho do pote. Essa é a forma correta de pegar o gel, certo? Sempre pelo cantinho. E deposita esse gel aqui no centro da unha, certo? Um pouquinho mais pra cima. E aí a gente vai espalhando esse gel por toda a unha. Fica uma camada, ó, fininha mesmo. A gente vai levar essa primeira camada pra cabine por somente 30 segundos, que é o suficiente pro gel não escorrer, tá ok? Prontinho, vocês podem ver, ó, que já fica uma camada mais uniforme e que não está encostada na cutícula. Agora, eu vou aplicar a segunda camada. Essa tem que ser generosa. O gel Lirió, ele é bem consistente, como vocês podem ver, ó, ele não escorre do pincel. Então, é muito mais fácil pra gente pegar e fazer a aplicação. Eu vou aplicar
aqui depositando meu gel nesse movimento, certo? E agora a gente vai espalhar esse gel sem remover o ponto de tensão. Obviamente que aqui ele tá bem grosso, então a gente vai ter que espalhar de uma forma uniforme, mas aqui no centro precisa ter uma maior quantidade de gel, porque é exatamente aí que sempre quebra. Então vamos lá espalhando. Vocês podem ver que é bem levinho por cima, ó. Se eu pegar e colocar força no meu pincel, ele vai acabar removendo o gel do lugar. Então é com bastante delicadeza. Sem encostar na cutícula, mas caso encoste, tá, gente, que acontece? Vocês vão lá e limpem com um palitinho. Conseguem ver como foi aplicado? Certo? Agora, eu vou levar pra cabine por mais 30 segundos, tá ok? Prontinho, deixei mais 30 segundos lá, ó, eu encosto a mão e eu já vejo que ele tá praticamente durinho. Eu venho com a minha presilha de curvatura, tá? A presilha de curvatura vocês encontram também no Mercado Livre, tem de vários tamanhos, essa aqui é a menorzinha, porque minha mão é bem pequenininha. E a gente vai encaixar a presilha na unha. Podem ver que a unha fica bem curvada, certo? Só deixei 30 segundos porque é o suficiente para ele endurecer e não interferir, porém vai ser o suficiente também para quando devolver na cabine fique bem curvada. Se o gel já estiver 100% seco, é um pouco mais difícil de curvar, por isso que a gente põe nesse momento. Com ela assim, eu vou devolver lá na cabine até secar completamente. Eu acabei ajeitando a presilha um pouquinho mais pra cima, tá? Porque tava muito na pontinha, acaba beliscando. Então é importante que vocês saibam fazer a aplicação da presilha pra não machucar o dedo da cliente, tá ok? Agora a gente vai fazer a remoção. Vou tentar mostrar desse ângulo pra vocês verem. Ó, como fica curvadinha. Certo? E agora a gente vai lixar. Tirar todo esse excesso de gel que tá por cima, deixar o mais nivelado possível. Esse pedacinho aqui é de toalhinha descartável, tá, gente? Eu corto os pedacinhos pra poder fazer a remoção do excesso de gel, pra limpar a unha, porque não solta fiapo. Então é bem melhor. Primeiramente, eu vou lá no degrauzinho, tão vendo, ó? Um degrauzinho próximo à cutícula. Tá vendo que tem um espacinho sem o gel? Então esse espacinho facilita muito pra gente lixar. Que agora a gente já não vai mais encostar na cutícula, não vai machucar a cliente. Lixando, sempre fazendo a curvatura da unha, tá? Lixo nesse ângulo, lixo aqui e lixo no outro ângulo. Se a gente lixar só em cima, assim, reto, a gente vai deixando aquela unha larga, tá? Vai ficando com um aspecto totalmente quadrado em cima e toda a unha um pouquinho mais curvada. A curvatura da unha, ela não serve pra deixar sua unha parecendo um canudinho, não, tá? Não precisa exagerar. O intuito dela é fazer com que fique uma unha mais estreita, porque a tip aberta deixa a unha muito mais larga. Então a curvatura ela só serve para deixar a sua unha mais natural, mais estreitinha. Ela não é necessariamente que você tem que deixar aqui parecendo um canudinho, certo? Até porque nem fica natural, né? Nenhuma unha natural é tão curvada na ponta, então não tem necessidade. Prontinho, já foi bem lixadinha, ó. Vocês podem ver, ó, o ponto de tensão está adequado, tem uma boa estrutura, que é o ponto de tensão, eu já expliquei pra vocês, né? Aqui no altinho, ó, precisa ter mais conteúdo, próximo à cutícula não pode ter nada, e a ponta tem que ficar mediana, nem tão fininha, nem tão grossa. Agora a gente vai fazer o acabamento com a lixa elétrica. E numa velocidade bem baixinha, eu vou fazer todo o acabamento. Eu vou lá próximo à cutícula, qualquer excesso de gel que tem, eu vou remover todinho com a lixa elétrica. Com bastante leveza, sem pressionar muito tempo no mesmo lugar. E agora eu vou fazendo esse movimento aqui, ó, de lá pra cá, daqui pra lá,
sempre com bastante leveza. Conseguem ver que a ponta tá bem estranha ainda, ó, tá grossa, enfim, bem esquisita. Então agora nós vamos melhorar essa estrutura. O que é a estrutura da unha? A unha ela precisa ter gel por toda a superfície de uma forma uniforme. Não pode ter mais gel desse lado, menos gel desse, ou só gel na ponta e aqui não ter gel. Precisa ter gel na unha inteira, tendo o ponto de tensão adequado e com essa estrutura, ou seja, que tem gel em toda a parte de uma forma retinha, de uma forma uniforme. Não pode ficar um buraco aqui e outro buraco ali, conseguiram entender? Então, isso é muito importante para a resistência da unha, tá? O ponto de tensão nada mais é para que a unha não quebre com facilidade. A unha sempre vai quebrar aqui na emenda, da tip com a sua unha natural. Então, é importante que aqui tenha mais material. Lá próximo à cutícula não pode ter gel. Se encostar na pele, acaba descolando. Fora aqui, se você deixar um degrau muito grande aqui, quando começa a crescer, fica muito feio. Então, não é legal. E a ponta, ela não pode ser muito grosseira. Então, a gente vai melhorar isso agora, tá? Fazendo a estrutura adequada, ou seja, deixando tudo uniforme. E vamos aplicar esse aqui, ó. Vem naquele estojinho básico, toda vez que a gente compra lixa elétrica, vem e lixar aqui embaixo, ó. E agora, na parte de cima. Já melhorou bastante, ainda dá pra melhorar um pouquinho mais, vamos lá. Só pra vocês enxergarem a curvatura da unha, ó. Certo? Quem preferir pode deixar a ponta mais fininha, tá? O ponto de tensão tá aqui, ó. Não pode ser uma coisa muito exagerada, certo? Não pode ser um morro enorme em cima da unha, senão ela vai ficar muito grossa. Mas tem que ter, ó, quando você mexe a unha tá super durinha. Então ela não vai quebrar com facilidade, é muito difícil, tá? Tá curvadinha, então ela ficou bem estreita e tem uma estrutura muito boa. Não tá uma unha com um buraco, com um gel totalmente desnivelado, certo? Tá uma unha totalmente nivelada. Esse é o jeito certo de fazer unha de gel. É complicadinho, tá? Principalmente na parte de aplicar o gel. As pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer o ponto de tensão. Mas, depois que você pega a habilidade, gente, vai automático. Vocês conseguem ver que próximo à cutícula, ó, não tem gel nenhum, certo? E vou pegar esse aqui, ó, o mais fininho que tem, certo? Também vem naqueles estojinhos. Vou encaixar. Caso tenha gel encostado, qualquer coisa do gênero, isso vai remover tudinho, tá? E agora sim, eu vou passar a nossa lixa bloquinho. Aproveita, ó, e passa aqui embaixo. Caso tenha ficado algum resíduo de plástico, ela já tira tudinho. Vamos aplicar o top coat. O top coat é muito importante, tá? Para a durabilidade da sua unha. O top coat que eu utilizo é o da Lina, tá? É uma camada fininha, não pode ser uma camada muito grossa. Ele vai ultrapassar o gel naquele espaço que ficou sem gel, só que ainda não vai encostar na cutícula, certo? Então, vocês podem ver, ó, eu chego bem próximo, mas eu não encosto. E puxo. Se encostar, você passa o palitinho, tá? Sempre naquele esquema. Agora a gente vai levar lá na cabine. Pronto. Já saiu da cabine. E agora a gente vai limpar com álcool. Muita gente diz que o top coat fica fosco. Primeira coisa que você tem que reparar é se sua cabine está funcionando corretamente. Se está tudo certo com ela, então provavelmente é o material que você está fazendo a limpeza. É muito importante que você faça a remoção ou com um removedor de esmalte sem acetona, ou se o álcool 70 não está funcionando com você, tenta utilizar o álcool comum, tá? Aquele álcool de supermercado mesmo, que ele também tira o excesso e continua brilhando sem deixar o seu top coat fosco, ok? E esse foi o resultado da nossa unha, olhem.
espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se ele foi útil para você, não deixa de curtir aqui embaixo para mim. E vale ressaltar mais uma vez que nenhum vídeo online substitui um curso presencial, tá? No curso presencial, o profissional vai ver exatamente onde você está falhando e não está percebendo e vai poder te orientar para chegar na perfeição. Qualquer vídeo online, ele sempre vai te orientar para você já ter uma noção. Então, se você já é cursada, ele vai te ajudar a corrigir aquele erro. E se você ainda não é cursada, quando você entrar e fizer o seu curso, ficar especializada na área, você já vai ter uma noção exatamente do que fazer. Querendo ou não, é uma área que a gente só consegue chegar à perfeição na prática. Então tem que treinar muito, tem que fazer muita unha para conseguir ter o resultado ideal, tá ok? Chegando a 15 dias sem nenhuma quebra, é o que a gente sempre procura, porque é o prazo que você vai orientar a sua cliente a voltar para fazer a manutenção. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!